Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre porto, vamos falar sobre trabalhadores portuários, sobre a questão da extinção do portos e sobre isso eu converso então hoje com Rodney Oliveira da Silva, presidente da Sindestiva, o MEI. Estiva, tudo bem, Ney? Seja bem-vindo, boa noite. Tudo bem, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo e boa noite ao companheiro Cirino. Também converso com o Evarandi Cirino dos Santos, presidente do Sindaporte. Boa noite, Cirino, seja bem-vindo. Boa noite, é uma oportunidade boa para nós, tanto falar da estiva, da escala eletrônica aí, do celular, que o pessoal não se adaptou ainda, como a questão do porto, não a extinção do porto. Nós estamos lutando contra a extinção do porto. Então, sobre esses dois assuntos a gente conversa agora. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo hoje falando sobre a questão da escala online. Ney, o Ogmo, ele quer mesmo implantar essa escala online? O que está em jogo? Infelizmente o Ogmo ele quer implantar e primeiro nós temos que deixar bem claro que não compete a ele implantar mudança nenhuma na relação capital do trabalho, a lei é clara nesse sentido. O Ogmo tem que cumprir sim o que as partes acordarem, o que as partes convencionarem. Então o que empresário e trabalhadores acordarem e convencionarem é o que o Ogmo vai cumprir. Então o Ogmo não pode fazer essa interferência, como tentou já em outros momentos anteriores, onde tentou impor um descanso de 11 horas e a lei também não permite. Só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, né, quem não é do ramo talvez não entenda, explica um pouquinho o que é o Ogmo, qual a função dele, como é que ele trabalha com o trabalhador portuário. Constituído já na Lei 8.630, foi mantido nessa nova Lei 12.815, Lei dos Portos. É um órgão que é administrado pelos operadores portuários, empresários, né, que são administradores, e ele vem para fazer a escala dos trabalhadores, fazer todas as condições de gestão da mão de obra, só que ele interfere nessa relação em alguns momentos. Isso não pode, a lei não dá esse direito ao Ogmo. A lei prevê que as partes, empresários e trabalhadores, sindicatos dos trabalhadores e sindicatos das empresas que sentem à mesa e façam seus acordos, suas convenções coletivas de trabalho. Em outros momentos o Ogmo já tentou, o órgão gestor de mão de obra já tentou interferir nessa relação e foi, pela justiça, impedido, porque a justiça reconhece acordos e convenções entre as empresas e os trabalhadores. Então, nós temos que deixar bem claro que essa imposição do Ogmo é uma imposição, porque o Ogmo está interferindo no que diz respeito às partes. Então, essa escala online, ela não vem, inclusive, nós não fomos chamados para discuti-la com o Ogmo vem mexer na escala atual para tirar direitos dos trabalhadores. Tá, e hoje, então, como é que é feita essa escala? Hoje é de uma forma eletrônica, onde os trabalhadores participam dela, num primeiro momento, manual, e depois é informada eletronicamente. Ela, na verdade, tem a sua rapidez da forma como estava. Como o Ogmo quer implantar, não vai dar velocidade na forma de escalação e vai tirar direitos, porque o sistema não consegue fazer a leitura de todas as nossas condições de engajamento para o trabalho. Nós temos mais de 20 funções na nossa atividade estiva. Então, nós temos lá guincheiro, tratorista, nós temos motorista de empilhadeira, nós temos o trabalhador da lingada, nós temos os cargos de chefia. Todas essas funções, o sistema não vai dar aos trabalhadores a condição hoje que tem um trabalhador avulso com essa necessidade de escolha dessas funções, não vai dar a garantia de trabalho de ganho, como manda a Convenção 137, a Recomendação 145 da OIT, que já está transcrita na Lei 12.815, já é lei, não é só uma recomendação da OIT. Então, eles não vão garantir. Com esse sistema, eles vão impor um descanso de 11 horas, que quando o trabalhador voltar do descanso, ele não tem a garantia do trabalho e nem de ganho, como manda a lei. Então, são vários direitos que vão ser tirados com essa implementação. Agora, no Sindaporte já teve essa mudança? Teve, o Sindaporte foi o primeiro sindicato a fazer a escala nessa nova metodologia, mas só que não poder comparar, né, o Sindaporte com o sindicato da estiva. O Sindaporte tem 50 trabalhadores encarregados de turma de capatazia. E aí, eu até aproveitando aí para dar um gancho aí para o pessoal que está acompanhando esse debate, a estiva é uma
questão diferenciada dos demais trabalhadores portuários. Por exemplo, em terra, é o pessoal de capatazia. Então, em capatazia, você tem um guidasteiro, um motorista de pilhadeira, você tem um trabalhador de capatazia, um encarregado de capatazia, e cada um é um sindicato, é uma relação capital-trabalho diferente. A estiva, não. Todas as atividades de baixo, que é dividida em vários sindicatos e vários acordos, a estiva é a única. A estiva é o guidasteiro, é o motorista de pilhadeira, é o trabalhador, é o chefe, é o encarregado, tudo é uma categoria e é uma história centenária. Então, toda alteração do uso e costume no Porto, seguramente não é por causa do presidente do Sindicato da Estiva, né? É dificuldade que tem da adaptação de uma história centenária, uma atividade que faz tudo, mudar da noite para o dia. Na minha categoria, não. Eu fui 50, foi lá. Mesmo assim, ainda teve... É um número muito menor, muito menor, ainda teve alguns equívocos. Por exemplo, pessoal que foi para o local, não pegou o serviço e em casa a pessoa pegou. Então, mudou a vez, então está tendo uma adaptação. Já teve 10 casos de dupla escala de serviço. Então, é difícil. Pode gerar erro, então, esse tipo de sistema? Já gerou erro na categoria do Cirino e gerou erro também na nossa. No dia de ontem, já teve vários problemas semelhantes. E outros problemas também que vem acontecendo. Quando o OGMO, ele quer implementar, inclusive, já iniciando pelo horário de escalação, seja pelo sistema online ou seja pelo eletrônico, pelo modelo anterior, ele já está passando por cima das relações capital e trabalho. Não é ele que define. Todas as condições de trabalho é definido pelas partes. A lei deixa isso bem claro. Como foi na recente decisão judicial que nós tivemos sobre a questão das 11 horas de descanso. A Justiça deixou bem claro. Não, isso foi convencionado entre as partes. Houve uma convenção coletiva de trabalho que definiu o descanso e as suas excepcionalidades. Porque o trabalhador avulso tem a sua necessidade, sua peculiaridade, diante das excepcionalidades que tem o Porto. Nós não temos um Porto de Santos na sua movimentação linear. Nós temos uma sazonalidade, somente devido à safra agrícola que nós temos, né, problema de chuva, né, colheita, tudo. Então, nós temos a necessidade de ter algumas peculiaridades sendo atendidas para a escala do avulso. O avulso não tem a garantia de ganho. Se eles pagarem o que nos devem, se eles garantirem a lei, cumprirem a lei que devem ao trabalhador, tudo bem. De repente, nós podemos até discutir um novo sistema, seja online, seja o que for, seja manual, seja eletrônico. A ideia é não perder os direitos que já mas não foram pode adquiridos. Isso. Se eles pagarem, por exemplo, que devem 40% de adicional de risco, que devem dobra dos últimos anos, jornadas que foram dobradas e que eles não pagaram aos trabalhadores, e garantir o que diz a 137 e a 145 da OIT, os trabalhadores estão dispostos a discutir um novo sistema. Mas eles não querem pagar, não querem garantir esse direito aos trabalhadores. Como é que eu vou voltar de um descanso de 11 horas, que em alguns momentos vai dar mais do que 11 horas, e eu não vou ter a garantia do trabalho? Eu não sou um seletista que saiu de casa Está garantido ali, né? e Você que vai já e vou para o volta. trabalho direto. Não, o avulso ele vai para o posto de escalação para ver se vai ter trabalho para ele. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre trabalho portuário. Nós voltamos já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é trabalho portuário e eu converso com Rodney Oliveira da Silva, presidente do Sindestiva, e com Everandi Cirino dos Santos, presidente do Sindaporte. A gente está falando sobre a questão agora da escala online e saiu recentemente na imprensa o seguinte: a nova ferramenta, é uma frase do diretor do OGMO de Santos, o Evandro Pause. A nova ferramenta facilitará o acesso de mais de 6 mil trabalhadores portuários às ofertas de trabalho, já que eles não terão a necessidade de deslocar-se aos postos de escalação para concorrer e se engajar. Ela é segura, sincronizada com a escalação presencial que continuará a existir. Você concorda com isso? Ela seria segura se garantisse os nossos direitos. Se ela não mexesse nos nossos direitos, eu até poderia concordar com ele. Mas eu discordo veemente dele. Inclusive, acho que ele é uma pessoa está à frente do OGMO e que não tem nenhum traquejo para estar à frente de um órgão gestor de mão de obra, porque à frente do OGMO nós entendemos, e já passou outras pessoas que realmente tinham uma habilidade, um jogo de cintura. Para nós ele é uma pessoa que quer impor, né, um sistema novo onde não tem garantia. E também, principalmente, até no que eu me referi anteriormente, sem respaldo jurídico.
ele não tem respaldo jurídico nenhum para implantar novo sistema. Isso diz respeito à relação capital-trabalho. Então, ele desconhece a lei, né? Isso, infelizmente, uma pessoa que até já esteve à frente de empresas portuárias já deveria ter esse conhecimento. Então, para nós, ele está equivocado quando ele fala que vai ser seguro ao trabalhador. Ele não garante, haja visto que já aconteceu em outras categorias, ele não garante que aquele trabalhador que estiver disponível para a escala, seja online ou seja lá presencial, que ele vá trabalhar. Isso ele não garante. A gente está com algumas perguntas de uns telespectadores relacionadas à questão da escala online. O Carlos Roberto do Guarujá pergunta o que o estivador perde com a escala online. Perde muito. Perde na questão das 11 horas, que não tem garantia, quando ele descansa e ele volta, ele não tem. Hoje ele tem direito à dobra, então ele perde, se implantar o sistema novo que está embutido às 11 horas de descanso, ele perde no direito à escolha, ele perde algumas funções que o sistema não vai deixar ele ter essa condição, até porque o tempo de escolha vai ser mínimo. Hoje ele tem um tempo maior para poder escalar, para poder ver todo o sistema de escalação, a oferta de trabalho. Com esse sistema, não. Você imagine se todos vão ter 1 minuto para ficar lá no celular escolhendo qual o trabalho que vai se ganhar. Não vai ter, o sistema não vai fazer dessa forma. Então, essa é uma escolha aleatória. É aleatória e quanto mais rápida, né, porque o sistema vai ter que ser rápido. Então, ele, na verdade, ele vem para burlar o que estava organizado. O que nós temos de organização, inclusive de disciplina, todas essas condições, o sistema não vai fazer essa leitura. O que está convencionado entre as partes, entre empresários e trabalhadores, o sistema não vai fazer essa leitura. Como é que você vê isso, Cirino? Você concorda? Não, é difícil mesmo. Eu estou vendo assim, por exemplo, se numa categoria menor tem dificuldade, por exemplo, eu tenho retaguarda. O retaguarda, por quem não conhece o sistema, não tem produção. E tem um navio que tem produção. Então a pessoa tinha opção, escolhia primeiro um navio, aí se não conseguisse enganjar num serviço de navio, aí ele ia para a retaguarda, que é o serviço que dá diária. Então, só nessa daí já tem dificuldade, é que nem eu falei no bloco anterior. A estiva é uma categoria especializada em todas as atividades portuárias. Por exemplo, eu não sei como é que vai fazer a escala se tem trabalhador que não tem habilitação para trabalhar em outra atividade. Então, não tem treinamento, não tem qualificação. Então, teria que fazer isso primeiro. E aí o Ney está correto, né? Com todo respeito ao pessoal do órgão, convenção. O acordo, o órgão está lá para gerir a mão de obra, fazer recolhimento. É o tipo de um RH de uma empresa. O órgão não passa de ser isso. Infelizmente, no decorrer dos anos, ele foi tomando pé da situação, foi fazendo atividade que não competia a ele. E foi o uso e costume foi continuando. Mas o órgão é um RH. O que o sindicato acorda com o operador portuário, com o sindicato dos operadores portuários, o órgão está lá para fazer a gestão do acordo que foi firmado. Como não houve, e não houve mesmo, porque aí não é... Eu mesmo nunca assinei acordo dessa escala online. Não assinei, eu tenho uma categoria, não assinei. Eles implantaram, só que no meu caso específico é uma categoria pequena, então não tem. Mas o certo mesmo, ele deveria ter chamado todos os sindicatos, estabelecer a regra, fazer um acordo, e nós cumprimos os acordos e eles cumpriram a parte deles. Então, não foi feito isso aí. E nenhum tipo de treinamento fizeram? Por exemplo, quem não tem conhecimento mínimo de internet não consegue? Nenhum, não. Consegue. Isso aí há condições. Mas agora você veja só, até para acrescentar na questão anterior, que o representante do órgão falou que é seguro, e se a internet cair no momento que ele tiver lá os 10 segundos para escalar, optar o engajamento dele, se cair a internet, ele está em casa, como faz? Ele corre para o posto, não dá mais tempo para escalar presencial. Ele perde o trabalho. O órgão vai ressarcir? Como é que ele diz que é seguro? Se hoje a internet nossa cai a qualquer momento. Então tem muita discussão ainda pela Claro, frente em relação com a isso, certeza. né, Ney? Ele está equivocado, isso não dá garantia aos trabalhadores, isso traz prejuízo. Nós não somos contra a modernidade, contra a tecnologia, ao contrário. Né? Isso vem, com certeza, para auxiliar o homem, para ajudar. Agora, desde que venha para trazer benefício ao trabalhador, não para tirar direitos. Isso nós somos contra. Deixa eu falar agora de um assunto que também está no nosso meio do dia a dia, que é a questão do que está acontecendo com o Portos, Cirino. Eu gostaria que você explicasse primeiro para as pessoas o que é o Portos e por que essa crise nessa gestão. O Portos é um fundo de pensão complementar fechado. Fechado porque só hoje pode participar do fundo de pensão
empregados das administrações portuárias, que são 14 no Brasil, né? 14 federais e uma privada, que é o próprio Instituto, né? Desde do advento do presidente Collor de Mello, quando ele extinguiu a Portobras, o Portos vem passando por situação crítica, né? Difícil, déficit. Por quê? Porque o pessoal, quando foi extinto o Portobras, aposentaram sem fazer a devida contribuição para o prazo que deveria ser estabelecido e não foi estabelecido. Então, é mais ou menos o que está acontecendo na Previdência, né? É mais ou menos a Previdência. Recebendo, só que é uma Previdência específica dos trabalhadores portuários vinculada à administrações portuárias. Tá? Ok. Então, não abriu para outros trabalhadores do Porto, não abriram. Por exemplo, Estiva não entra nesse caso. E hoje não vai entrar, que vai entrar num plano que está sem credibilidade, né? Sim. Então, não tem como nem vender essa ideia de vender a entrada para outras categorias, porque está numa situação difícil. E aí teve vários fatores que o Porto chegou nessa situação. Primeiro, má administração. Segundo, a ocupação dos cargos de administração no fundo de pensão político, né? Depois, falta de contribuição das patrocinadoras, que ela arrecadava, chegava a arrecadar dos trabalhadores e não repassava pelo fundo de pensão. E segundo, que também investimento mal feito, aplicação mal feita. Então, vários fatores trouxeram prejuízo, hoje, em torno de 3,5 bi de déficit no Portos. E nenhum por culpa do trabalhador, do participante, nenhum. Tudo por culpa do governo federal, dos administradores das companhias docas. E aí nós estamos agora muito próximo de ter uma situação difícil para os participantes, sujeito até à liquidação do fundo de pensão, que é o que nós estamos tentando evitar, mais uma vez, sendo sacrificado, porque os participantes, mais uma vez, vão dar sua cota de contribuição. Tá, ok. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a entender um pouquinho mais do que está acontecendo com o Portos. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é Porto e sobre isso eu converso com o Rodney Oliveira da Silva, presidente da Sindestiva, e Everandi Cirino dos Santos, presidente do Sindaporte. Cirino, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão envolvendo agora esse fundo de pensão, o Portos, e existe uma possibilidade da Codesp, então, deixar o Portos, é isso? Então, nós tínhamos 3 oportunidades para evitar a liquidação do fundo. Primeiro é o saldamento. Saldamento, nós fizemos assembleia com a categoria, nós temos em Santos 4.600 participantes do fundo, sendo 1.600 pensionistas, os demais aposentados e pessoal da ativa. Aprovamos uma proposta de saldamento, que é o melhor cenário para nós, participantes de Portos. Saldamento, o pessoal aposentado perde um pouco, chega a 20%, o pessoal da ativa faz uma conta para ver qual o direito dele que tem hoje, deixa de pagar e vai receber proporcionalmente o tempo que pagou. Esse era o melhor cenário. Mas a AGU não concordou, porque não tinha no meio da negociação uma conta da Portobras que não está transitada de julgado. Esse era o primeiro cenário. Aí depois nós fizemos uma outra assembleia, aprovamos um aporte financeiro, que é um plano de custeio, para dar tempo de reconstruir a proposta e encontrar uma solução para o saldamento. Não foi aprovado também, aí nós estamos conversando com a Codesp, no sentido da Codesp segregar o plano, ou seja, o plano só ser do empregado da Codesp, da ativa e aposentado. E a Codesp está tentando tirar a retirada de patrocínio, ou seja, a Codesp vai tentar construir um plano de pensão para os trabalhadores da empresa e fazer uma parceria com o banco público, seja a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Então, nós estamos apostando nessa alternativa, mas nós não temos ainda o cenário completo, se é 100% seguro, e aí nós vamos fazer uma explicação para a categoria dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã, para todos os participantes, porque eu ainda tenho dúvida da retirada de patrocínio, porque precisa do aval do governo federal, através do Ministério do Planejamento, através da Previc e da AGU. Então, é muitos órgãos públicos, e quando tem muitos órgãos públicos,
existe dificuldade. A tendência é que seja um processo mais moroso, então. Mais moroso. Então, talvez nós vamos precisar ficar atento, porque o fundo de pensão existe a possibilidade de fazer a liquidação. Infelizmente, nós estamos com uma falta de tempo e falta de recursos para bancar o pagamento. Para você ter uma ideia, mensalmente a despesa do Portos é 19 milhões, sendo desses 19 milhões, 7 milhões é só de Santos, entre o custo mensal de Santos. Então, nós temos que procurar um equilíbrio entre a receita e a despesa, e nós estamos procurando, junto com a Codesp, junto com os participantes do Portos, que inclusive ativa e assistido, para buscar um reequilíbrio do fundo. Eu ainda tenho a certeza que nós vamos ter muito debate pela frente e nós vamos buscar uma alternativa sem prejudicar todos os participantes do Portos. Cirino, existe uma expectativa de se criar um plano previdenciário próprio do sindicato? Não, não tem condições. Não existe. Até, aproveitando a tua oportunidade, esse plano retirado de patrocínio da Codesp, eu já vejo com dificuldade, porque é o seguinte, eles vão fazer uma previsão de quanto você vai receber, aí você vai fazer a portabilidade para o Banco do Brasil e o sistema da portabilidade não é vitalício. Não é vitalício. O que é vitalício? Hoje, nós temos um plano de benefício definido. Quer dizer que você vai pagando e vai receber o resto da vida. Eles querem migrar para o banco, fazer contribuição definida. Você vai programar um período para você pagar e receber. Então, isso não é vantajoso, principalmente para o pessoal que está já recebendo. Então, nós vamos discutir isso mais na frente e temos alguns cuidados para ser tomados, para não prejudicar aqueles que contribuíram muitos anos. Só para a gente finalizar, então, como é que fica a situação dos trabalhadores que dependem do Portos? Eles podem perder essa previdência complementar? Se nós não procurarmos uma alternativa, não procurar um apoio político e apoio jurídico, existe essa possibilidade. Eu descarto a médio prazo, mas, inclusive, nós temos até o dia 30 um fator que vai ser abalizamento futuro. Dia 30 vence o mandato do interventor, o Porto está em intervenção há 8 anos, o mandato vence dia 30, se caso substituir o interventor, é mau sinal para nós, pode vir um liquidante. Tá, ok. Cirino, muito obrigada pela sua participação. Ney, gostaria de dar a oportunidade de você fazer alguma consideração ainda sobre a questão da escala online? Sim, quero aqui colocar que nós, trabalhadores, em nenhum momento estamos sendo radicais. A categoria deliberou em assembleia uma posição contrária porque não vê garantia atrelada a essa mudança. Se querem uma mudança, a categoria colocou, tudo bem. Sentamos à mesa e negociamos, fazemos uma convenção coletiva de trabalho que garanta os direitos dos trabalhadores. E isso, infelizmente, eles não trouxeram juntos. Eles querem mudança, querem impor um novo sistema, mas não querem dar garantia aos trabalhadores. Por isso, a posição de assembleia deliberada pela categoria, de uma forma unânime, que não vamos aceitar devido a essa imposição. Tá, ok. Ney, muito obrigada pela sua participação também. Sucesso aí na luta de vocês dois. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.